Em voto no julgamento de um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que mandou prender cidadãos em massa, o ministro Cássio Nunes Marques seguiu o entendimento da Corte de que não há recurso contra decisões monocráticas de ministros, mas incluiu algumas ressalvas sobre as prisões prolongadas sem individualização de condutas. O ministro Cássio Nunes Marques lembrou que já houve ao menos um caso em que a Corte analisou recursos contra decisões de ministros, mas seguiu a súmula 606, que impede que os cidadãos recorram dessas decisões. O ministro, então, incluiu uma ressalva dizendo: neste momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala, realizadas de forma indiscriminada, em razão dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, investigados no inquérito 4879, e a extensão temporal dos encarceramentos revelam-se preocupantes e levam-me a consignar desde logo algumas ressalvas que considero necessárias. O ministro lembrou que as pessoas que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes no dia 8 desrespeitaram a regra constitucional que garante o direito à manifestação pacífica. Ele disse: a Constituição Federal assegura o exercício do direito de reunião e de liberdade de manifestação, desde que de forma pacífica e nos locais abertos ao público, não tendo essa regra sido observada por aqueles que realizaram as invasões e depredações do patrimônio público e demais ilícitos criminais ocorridos no domingo do dia 8 de janeiro. Nunes Marques apontou que, no caso das prisões em massa, não houve qualquer demonstração de que as pessoas presas foram os participantes dos atos de invasão e depredação. O ministro lembrou que, segundo as leis brasileiras, é necessário haver a individualização da conduta para decretar a prisão. Nunes Marques disse: por outro lado, as prisões em flagrante e a eventual conversão em prisões preventivas ou em medidas cautelares diversas da prisão exigem necessariamente a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 e a individualização de suas respectivas condutas, de modo a caracterizar o fumus comissi delicti, além da demonstração dos requisitos específicos para o deferimento da custódia cautelar. O ministro também enfatizou a gravidade da decretação de prisões quando poderiam ter sido utilizadas outras medidas e apenas nos casos em que houvesse evidências de participação em atos criminosos. O ministro disse: vale ressaltar, ademais, que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas a que se refere o artigo 319 do Código de Processo Penal, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fumus comissi delicti. Nunes Marques apontou: essas questões deverão ser verificadas de forma criteriosa por ocasião do julgamento pelo plenário desta Corte das medidas determinadas no âmbito do referido inquérito 4879. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal.
O inquérito já está no terceiro relator, Benedito Gonçalves, que mantém vigente dia após dia a decisão que tira o sustento de famílias e empresas. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam
o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.